olá alunas, sejam mais uma vez bem-vindos ao Se Liga na Educação. Eu sou a Débora, professora de Química, e hoje nós vamos começar um novo assunto, mais um tipo de reação orgânica que é chamada de oxirredução. Então, no decorrer das próximas aulas, vamos trabalhar todo o contexto, tudo que está ali no PET do volume 7, ok? Para a aula de hoje, nós vamos então compreender os principais mecanismos das reações orgânicas de oxirredução, lembrar alguns conceitos lá do segundo ano de eletroquímica, onde nós vamos entender o que é NOx, o que é uma oxidação e o que é uma redução, ok? Estamos trabalhando com a primeira semana do PET, volume 7 do terceiro ano. Bom, então as reações orgânicas, quando numa reação um mesmo elemento químico aparece com um NOx diferente no reagente e no produto, isso significa que ocorreu uma transferência de elétrons, ou seja, ocorreu uma reação de oxirredução. Então, o que é esse NOx, né? Já que nós vamos comparar esse NOx entre o reagente e o NOx do produto, o que é ele? O NOx é o número de oxidação que representa a carga elétrica que um elemento químico de uma substância pode adquirir. É útil justamente para compreendermos essa transferência aparente ou uma transferência efetiva de elétrons. Então, vamos observar aqui a reação de oxirredução entre o zinco e o cobre. A oxirredução está relacionada a uma transferência de elétrons entre átomos ou íons de substâncias e dentro desses reagentes. Então, observe que aqui eu tenho o meu zinco sólido, eu tenho o cobre aquoso, ou seja, ele está diluído em água, e do outro lado eu tenho o produto formado, o cobre metálico sólido, e o zinco agora é ele que está diluído em água. Ok? Então, observe que sempre que eu tenho uma substância no seu estado físico inicial, no seu estado mais estável, na sua substância simples, quer dizer que o seu NOx é zero. Então, toda substância, o NOx, o somatório do NOx, normalmente é zero. E, no final, ele adquiriu uma carga mais 2. Ou seja, perdeu 2 elétrons, e aí sobrou, então, 2 prótons. E prótons têm carga positiva, por isso, mais 2. O cobre, por sua vez, fez o serviço contrário, fez o inverso. Ele tinha uma carga, 2 mais, e agora nós temos o cobre sólido, ou seja, agora ele está com uma carga 0. Observe que, enquanto o zinco perdeu 2 elétrons, o cobre ganhou esses 2 elétrons. Então, existe ali um equilíbrio eletrônico, ou seja, existe um balanceamento ali. A mesma quantidade que se perdeu de um elemento, ganhou-se em outro elemento. Então, quando um elemento perde elétron, nós chamamos esse fenômeno de oxidação. E quando ele ganha elétron, nós chamamos isso de redução. Bom, vamos revisar um pouquinho sobre os NOx. Nós vimos lá no segundo ano, em eletroquímica, que existem NOx fixo e NOx variáveis. Ou seja, existem elementos que não importa com quem ele esteja ligado, ele sempre vai ter o mesmo NOx, o mesmo número de oxidação. Enquanto que existem elementos que vão depender de com quem ele está ligado para eu então entender qual é o seu NOx. Então, do NOx fixo, nós temos os elementos, os metais da primeira coluna da tabela periódica. O lítio, o sódio, o potássio, o rubídio, o césio, o frâncio e a prata. Então, eu tenho os elementos da primeira coluna e a prata. Todos eles têm NOx fixo mais 1. Então, não importa com quem ele esteja ligado. Sempre que ele estiver ligado, ou até mesmo diluído em água, o NOx dele vai ser mais 1. Outro que tem NOx fixo, agora com NOx mais 2, berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio. Então, todos esses elementos são da coluna 2. Eu tenho ainda o zinco e o alumínio, que também possuem NOx fixo, apesar de não estarem na coluna 2. O zinco mais 2 e o alumínio mais 3, ok?
E os NOx variáveis? São aqueles elementos que vão variar o seu NOx de acordo com quem ele está ligado. No entanto, essa variação, ela não é infinita. Essa variação, ela já foi empiricamente testada e observa-se, então, quais são essas possibilidades de carga. Exemplo, o mercúrio e o cobre, eles podem ter NOx mais 1 ou NOx mais 2. O ferro, o cobalto e o níquel, eles podem ter o NOx mais 2 ou mais 3. O ouro, ele pode ter o NOx mais 1 ou mais 3. O chumbo, a platina e o estânio, eles podem ter o NOx mais 2 ou mais 4. O cromo, mais 2, mais 3 ou mais 6. E o manganês, mais 2, mais 4, mais 6 ou mais 7. Ainda temos dois outros elementos muito importantes, que são o oxigênio e o hidrogênio. O oxigênio, na grande maioria das vezes, ele vai ter o NOx menos 2. No entanto, se eu tiver um peróxido, ele assume o NOx de menos 1. E se eu tiver um superóxido, ele assume a carga de menos meio. O hidrogênio, na grande maioria das vezes, ele vai ter a carga mais 1. Então, por ele estar ali na primeira coluna, fica até fácil de lembrar. Ele só tem um elétron, se ele perder esse elétron, ele assume a carga mais 1. No entanto, nos hidretos metálicos, ele assume o NOx menos 1. E nós vamos fazer aqui algumas atividades para entendermos melhor um pouquinho sobre esse tipo de estrutura. Então, vamos lá. Vamos fazer aqui o do hidreto de sódio. Então, eu tenho o Na ligado ao H, correto? Quando eu quebro essa ligação aqui, o NOx que eu vou ter vai ser o Na mais, lembra que ele tem o NOx fixo, então, né, mais 1. E para que essa substância exista, o somatório das cargas tem que ser igual a 0, porque isso é uma substância que existe na natureza. Então, se existe, ela tem que ser estável. Então, o hidrogênio tem que assumir uma carga menos 1 para, então, anular a carga do Na. Dessa forma, eu vou ter um total de cargas 0. Vamos agora fazer o do próximo. O peróxido de sódio. Então, eu tenho Na, então Na2, O2, não é isso? Então, eu tenho um oxigênio, outro oxigênio. Nós já vimos que a carga do Na é fixa. Qual que é ela? O NOx dele é mais 1. Mais 1. Logo, qual que é a carga que o oxigênio tem que ter para anular as cargas positivas do sódio? Então, ele precisa ter a carga menos 1, menos 1. Então, dessa forma, eu tenho um total aqui de cargas zeradas, ou seja, a quantidade de cargas positivas é igual à quantidade de cargas negativas. Então, observe que o oxigênio, que normalmente tem a carga menos 2, no peróxido de sódio, ele assume a carga menos 1. Vamos agora fazer o próximo? No superóxido de potássio. Então, eu tenho o K ligado a 2 oxigênios. Lembrando que o potássio, ele possui uma carga fixa, um NOx fixo, que é mais 1. Qual que é a carga que cada oxigênio tem que ter para que eu consiga, então, anular aqui? Então, eu preciso ter menos meio aqui, menos meio aqui. Ok? Então, dessa forma, o oxigênio passa a ter uma carga de menos meio e não mais uma carga de menos 2. Professora, como eu consigo, então, realizar e fazer esses cálculos de NOx? A dica é, comece por aqueles mais estáveis ou por aqueles que você sabe que o NOx é fixo. Dessa forma, fica muito mais fácil, ok? Bom, vamos dar continuidade aqui. Então, oxirredução. Quando as substâncias envolvidas são iônicas, dizemos que aconteceu uma transferência efetiva, ou seja,
realmente, um elemento obteve a carga do outro. Quando falamos de substâncias covalentes, essa transferência ela é aparente, ela é momentânea, e isso depende de qual elemento está ligado a qual elemento. Então, em compostos covalentes, não há um átomo que perde elétron e outro que ganhe elétron. O que nós temos é a atração dos núcleos que aproximam ou afastam, então, esses elétrons de um ou outro elemento. O NOx também pode ser a carga elétrica teórica, ou seja, é o que seria se eu estivesse rompendo aquela ligação. Vai ficar mais claro quando fizermos os exemplos a seguir. Então, aqui nós temos os exemplos do etanol e do ácido acético. Bom, vamos trabalhar então com esse NOx teórico ou até mesmo com essas cargas aparentes. Então, aqui, vamos começar, nós temos hidrogênio, carbono, oxigênio e hidrogênio. Desses aqui, o mais estável é justamente o hidrogênio. Então, ele vai assumir a carga praticamente sempre de mais um. Então, vamos começar aqui. Mais um, mais um, mais um. Qual que é a carga que o carbono tem que ter para anular essas aqui, para anular todas essas cargas? Então, eu preciso ter menos 3, e assim eu consigo anular todas essas cargas aqui. A ligação carbono-carbono, ela não tem diferença de carga, porque é o mesmo elemento, então não há diferença aqui. Agora, vamos para o próximo. O hidrogênio, mais um. O hidrogênio, mais um. Mas agora ele está ligado a um oxigênio. O oxigênio, ele é mais eletronegativo que o carbono e mais eletronegativo que o hidrogênio. O hidrogênio, ele assume carga de mais um. Nesse caso, o oxigênio assume carga de menos 2. Ou seja, o carbono precisa ter uma carga aqui de mais um para poder anular todas essas. Então, aqui nesse caso, ele precisaria ter mais um. Só que eu também preciso ter uma carga de menos 2 para anular essa partezinha com os hidrogênios. Sendo assim, eu preciso então de ter menos 2 mais 1. A carga deste carbono aqui vai ser menos 1. Então, essa é a carga deste carbono, menos 1, ok? Vamos tentar fazer agora do ácido acético. Vamos seguir a mesma orientação. Vamos começar agora pelos hidrogênios. Então, o hidrogênio aqui, ele adquire o NOx mais 1. Dessa forma, o carbono aqui precisa ter um NOx capaz de anular essas cargas. Ele tem que ter o NOx de menos 3. Ele consegue, então, anular todos esses aqui. O oxigênio, ele tem um NOx de menos 2. O hidrogênio, mais 1. E aqui, menos 2. Certo? Então, este carbono precisa ter, então, uma carga nesse sentido, dessa ligação aqui. Ele precisa ter o NOx de mais 1. Aqui, ele precisa ter uma carga de NOx de mais 2. Então, eu vou ter mais 2, mais 1. Logo, essa carga aqui vai ser mais 3. Então, este carbono aqui, ele vai adquirir carga de mais 3. Essas cargas adquiridas, gente, são cargas aparentes, ou seja, isso só está acontecendo porque existe uma diferença de eletronegatividade. Logo, o oxigênio atrai os elétrons mais para perto de si, enquanto que entre o carbono e o hidrogênio, a diferença de eletronegatividade está em direção ao carbono. Então, se eu quebrasse essas ligações, essas seriam as cargas. No entanto, como a ligação está estabelecida, então ali nós chamamos de carga aparente, ok? Vamos dar sequência. Então, quando a reação de oxirredução, um elemento que numa reação química tem seu valor de NOx aumentado, ele sofre oxidação.
Então, observe aqui, o carbono na sua substância simples, ele vai ter o NOx 0, ligado ao oxigênio, mais 4. O oxigênio, no seu estado inicial, ele estava 0, seu NOx, e agora ele adquire carga menos 2. Observe que enquanto que o carbono perdeu carga negativa, o oxigênio ganhou a mesma quantidade de carga negativa. Então, ocorre o que nós chamamos de uma transferência aparente de elétrons, do carbono para o oxigênio. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Eu sei que parece um pouco muito longe do que estávamos trabalhando das reações orgânicas, mas é extremamente importante essa aula para a compreensão das demais. Então, vamos recapitular aqui rapidamente o que nós vimos. Nós vimos que nós temos dois tipos de transferência de elétrons, aquelas transferências aparentes e aquelas efetivas. As efetivas, elas vão depender justamente da transferência e da quebra de uma ligação. Enquanto que as transferências aparente, estarão nas substâncias orgânicas, como nós vimos ali a reação de formação do metano, onde o carbono, no seu estado inicial, era 0, mas quando ele se liga a 4 hidrogênios, 4Hs, ele adquire uma carga aparente diferente do seu estado inicial. Então, é isso que nós vamos fazer nas próximas reações. Nós vamos entender e conferir essas cargas no seu estado inicial, ou seja, nos seus reagentes, e observar o carbono, principalmente o carbono, no seu produto. E o carbono é um que tem essas cargas, como nós vimos, variáveis. Vai depender de quem está ligado a ele, qual o elemento que está ligado a ele. Então, é extremamente importante vocês recapitularem essas questões. Então, na primeira semana do PET, vão ter vários exercícios, justamente para vocês conseguirem treinar essa habilidade de conferir essas cargas aparentes. Nas próximas semanas, nas próximas aulas, veremos então esses tipos de reações e na última aula nós vamos refazer os exercícios para que vocês possam também conferir. Então não percam as nossas aulas, ok? No mais, um grande abraço virtual a todos vocês e se ficou alguma dúvida, mande para os nossos canais de atendimento. Vai ser um prazer respondê-los. No mais, até mais!